Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 22, 23, 24 e 25. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia para acompanhar. Segundo Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, os carpinteiros e os edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedra lavradas, para repararem a casa. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, e para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salom, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Capítulo 23.
Então o rei ordenou e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém e os seus sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu os livros deles, todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimaram fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas destes a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal ao pôr do sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes se incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rimon, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, e o eunuco, que estava no recinto. E os carros do sol queimaram a fogo. E também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Maside, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou. Queimou o alto, em pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens das cidades lhe disseram:
é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que o rei de Israel tinha feito para provocarem o Senhor a ira. Ele fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde o dia dos juízes que julgavam a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros, e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: Está ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele o matou em Megido. E os seus servos levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco o mandou prender em Ribla e em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata a 1 talento de ouro, Também faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome de Jeoaquim, porém a Jeoacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor,
rei da Babilônia, contra ele. E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo, depois se rebelou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara por meio do ministério dos seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandamento do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de que Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim reinou, seu filho reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Neusta, e filha de Elnatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, ele, sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano oitavo de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 pesos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre na terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os seus poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, e a estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matatias. Ele mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do 3º de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até
ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo na terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e varavam os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Israel, na Babilônia. Veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa de seu pai e a casa de seu rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se entenderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão para guardar e ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Queimaram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, e os apagadores e os perfumadores, e todos os utensílios de cobre que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e a bacia e tudo quanto mais era de puro ou de ouro, de prata. As 2 colunas e o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede, e as romãs, em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta obra, a coluna com a rede. Semelhantemente a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Semaías, filho do sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. Da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo de gente de guerra, e a 5 homens dos que viram a face do rei, e se acharam na cidade, como, porém, ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se chamaram na cidade. E, tomando-os Nebuzaradão, o capitão da guarda, e os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu, e os matou em Ribla, na terra de Ramate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele um maioral, a
Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Natanias, e Joanã, filho de Sereá, e Seraías, filho de Tamumete, e o Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens contra ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e viram ao Egito porque temiam, vieram ao Egito porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou, no ano em que reinou, Jerusalém, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, ele lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia, no seu dia, todos os dias da sua vida. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Eu posso orar por você? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pelo dia, pela noite, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade, amor, pela tua paciência. Pai querido, Pai amado, toma nossa vida em tuas mãos. Livra-nos de todo mal, livra de todo imprevisto, livra de tudo que não provém de ti. Senhor, guarda as nossas vidas debaixo das tuas asas e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.